todos nós somos usuários de algum tipo de serviço público, desde os atendimentos do posto de saúde até a emissão de passaporte, controle de entrada de fronteira. E todos os serviços públicos serão afetados por essa PEC. Na verdade, a PEC faz um Ctrl-Alt-Del de todos os serviços públicos. Portanto, é um tema amplo, de interesse de toda a população, e nós entendemos que é muito importante que superemos a visão, por ser um tema de Estado, visão, situação, oposição. É importante que nós discutamos com muito cuidado, muita ciosidade, o texto que ora se encontra sobre análise de admissibilidade nessa Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos uma apresentação, se fosse possível colocá-la na tela, não sei se já está. Então, nós gostaríamos de fazer uma primeira apresentação da nossa carreira. A carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental foi criada em 89, na esteira de um processo de profissionalização do serviço público. E compete a nós que a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, bem como o exercício de assessoramento e direção nos níveis superiores da direção da administração direta e autárquica do governo federal. Nós temos aqui a ideia de partilhar com os senhores 3 perguntas que consideramos absolutamente fundamentais em qualquer dos momentos de análise do texto. Nós gostaríamos de considerar e refletir de onde vêm as propostas, qual o impacto delas na população e, por fim, tentar entender melhor os impactos, sobretudo aqueles que são ditos fiscais dessa PEC. A primeira pergunta que nós estamos formulando sobre de onde vêm as propostas, nós fazemos remissão, primeiro, a um dispositivo constitucional que se encontra hoje em vigor, no artigo 37, parágrafo 3º, que prevê a participação do cidadão, do usuário, na administração pública, incluindo a avaliação periódica da qualidade dos serviços, seja de fora, pela população, como de dentro, pelos servidores, aqueles que trabalham no provimento desses serviços. No entanto, nós entendemos que nenhuma dessas pessoas foram ouvidas. Perceba que nem a população foi ouvida na elaboração do que se pretende ser uma melhoria de qualidade de serviço, e nem os servidores, que temos uma visão e vamos poder ajudar a mapear quais são os problemas que nós encontramos na prestação dos serviços. Portanto, entendemos muito peculiar uma proposta que consiga se comprometer com qualquer tipo de mudança para melhor no serviço público, que não tenha feito esse tipo de escuta. Nós entendemos também que as propostas, como estão, taxativas, amplas, carecem de uma avaliação cuidadosa do seu impacto. E nós vamos apresentar aqui nossas preocupações. A primeira coisa é que existe uma insistência em se discutir gasto público, como se resultado não houvesse. Nós entendemos que qualquer tipo de análise de gasto precisa necessariamente levar em consideração o resultado. Portanto, se eu digo aos senhores, ou se eu pergunto aos senhores, R$1.000 é pouco ou muito? É óbvio que a resposta vai ser depende. R$1.000 para adquirir um carro zero é pouco. R$1.000 para comprar uma lata de Guaraná é muito. Então, não se pode fazer qualquer tipo de discussão de gasto sem falar dos resultados. E na exposição de motivos que acompanha o texto Ora em Análise, diz ali que a visão de que o Estado entrega pouco e custa muito é corroborada por indicadores diversos. Infelizmente, não encontramos esses indicadores no material que foi submetido à Câmara e que está disponível à população. Então, nós sugerimos que seria importante avaliar esses indicadores diversos, se eles não tiverem sido enviados ao Congresso Nacional, que o sejam. Entendemos que a mera afirmação de que o Estado custa muito, entrega pouco, pode até servir para alguma conversa informal, mas jamais para sustentar uma mudança na Constituição da nossa República. Uma das primeiras considerações que nós gostaríamos de fazer naquelas análises de impacto é que lá no artigo 41A, que a PEC 32 propõe, no seu parágrafo único, ela traz ali uma espécie de proteção. É vedado o desligamento dos servidores por motivação político-partidária. É uma proteção peculiar, porque ela parece já existir nas cláusulas pétreas da Constituição, no inciso 8º do artigo 5º, e nós, na verdade, perguntaríamos se se pretende garantir algum tipo de proteção especial aos servidores públicos, por que não fazer a proteção com relação a outras arbitrariedades, como, por exemplo, por questões de orientação sexual, raça ou cor, religião, sexo,
ou deficiência, lembrando que a declaração, o Pacto Internacional para a Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência é também cláusula pétrea da nossa Constituição. Porque existe uma peculiaridade que o parágrafo único do artigo 41A menciona os incisos de 1 a 4. Existe, no entanto, um quinto inciso no caput do artigo 39A, que faz remissão aos cargos de liderança e assessoramento. Haveria, então, a intenção dessa PEC de autorizar a perseguição política daqueles que estão no exercício de cargos de liderança e assessoramento? Quer dizer, então, que um secretário de governo, por exemplo, que ocupa um cargo de liderança, no exercício republicano institucional da sua função, receba um parlamentar e preocupado com discutir de maneira republicana e institucional melhorias para a região que representa, para o Estado que representa. Se o parlamentar for desafeto de alguma autoridade maior do governo naquele momento, então o secretário poderia ser demitido justificadamente por questões político-partidárias. Será que é admissível que a Constituição Cidadã da República Democrática em que nós vivemos passe a autorizar esse tipo de perseguição política? Entendemos que esse é um assunto que precisa ser respondido pela CCJ antes que ele siga adiante na tramitação na Câmara dos Deputados. De forma semelhante, ainda no questionamento do mapeamento dos impactos, e nós chamamos, dentro da ciência de análise de políticas públicas, o impacto perverso daquelas proposições bem fundamentadas, bem intencionadas, logo ali no inciso 23 do artigo 37, que a PEC propõe alterar, o primeiro item já é a proibição de férias no período superior a 30 dias pelo período de um ano. Entendemos que se faz necessária, porque ainda não houve uma conversa com os professores. Mas, sem falar dessa hipótese, entendemos que é uma proposta que parece bastante razoável. Ela parece conter uma certa isonomia. Então, nós entendemos que existe um mérito na proposta. Mas há questões que não foram levadas em consideração. Por exemplo, um exemplo que nós, no pouco tempo que tivemos para poder fazer uma análise mais refletida, mais aprofundada desse texto, encontramos é que uma lei ainda em vigor hoje garante aos radiologistas do SUS 20 dias consecutivos de férias por semestre, o que totalizaria 40 dias de férias no ano. Isso é uma garantia do que está previsto no inciso 22 do artigo 7º, redução dos riscos inerentes ao trabalho. É uma questão de dignidade da pessoa humana. Seria, então, desejado pelos senhores parlamentares, senhoras parlamentares, retirar esse tipo de proteção à saúde do servidor? Nós entendemos que cada um desses dispositivos precisa ter uma análise do impacto e que sejam avaliados aqueles possíveis impactos indesejados, para que não haja, em havendo a promulgação dessa PEC, como foi apresentada, a necessidade de uma outra PEC que corrija esses pontos que não foram refletidos. Essa reflexão, portanto, é imperativa. E ela ela dialoga diretamente com o que parece ser a pressa que existe na tramitação desse texto no momento. Nós ainda entendemos que existe uma certa contradição com o que nós entendemos hoje da existência de freios e contrapesos, porque a PEC esvazia os poderes do Congresso Nacional e os concentra na figura do presidente da República. Então, um poder que hoje dividido em torno de quase 600 parlamentares, passa a estar concentrado na figura de um único representante eleito. Entendemos que isso, embora tenha sido dito que se o presidente decidir um dia, por mau humor, extinguir uma agência como o IBAMA, ele passa a poder por conta dessa PEC, se ele for recolocar essas atribuições no outro órgão, mesmo que seja o Ministério do Meio Ambiente, aquele órgão não tem aptidão ainda, não está pronto para exercer essa função. Ele vai precisar se adaptar. Toda a eficiência que foi construída ao longo dos anos dentro do IBAMA se perderá, porque a agência será dispersada. E outras pessoas terão que aprender a fazer esse trabalho. Aliás, as atribuições das pessoas vão passar a ser mudadas. A gente faz um concurso para uma finalidade e poderemos ser redirecionados para uma finalidade diversa, segundo o que está nessa PEC. Grandes empresas, que foi um exemplo utilizado, embora sempre consideremos inadequado comparar a gestão privada com gestão pública, gastam antes milhões de reais com consultorias, se forem fundir ou separar
partes internas da sua organização, justamente para garantir que haja a continuidade da prestação daquele serviço, que não haja redução de qualidade e, principalmente, naquele caso, que não haja interrupção nos lucros auferidos. Nós entendemos que esse é um tipo de discussão que precisa ser feita com uma diversidade e pluralidade de visões e entendimentos. Vão existir aqueles que defendem o meio ambiente, aqueles que entendem diferente, mas não faz sentido que isso esteja concentrado em uma única pessoa, justamente pela regra da divisão de poderes e pelos freios e contrapesos que embasam e fortalecem uma república democrática. Na próxima pergunta, se refere ao impacto da PEC 32 na população. Existe na nossa Constituição hoje outro texto em vigor que diz que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos a existência digna. Nos parece, então, contraditório que a Constituição passe a incorporar uma proposta que pretende sacrificar a dignidade da existência dos cidadãos brasileiros com a finalidade de assegurar as prioridades do setor econômico. São prioridades discrepantes que não nos parece ser possível que convivam ao mesmo tempo, coexistam no mesmo texto constitucional. Portanto, existem algumas falhas, porque quando na exposição de motivos se declara que o objetivo da PEC é melhorar a qualidade do serviço público, não encontramos uma consistência desse objetivo nas propostas apresentadas. Da mesma forma, o fato de que há um foco na precarização das contratações de RH é insuficiente para qualquer melhoria de serviço público que se pretenda, mas é suficiente para desorganizar o funcionamento do Estado. Na verdade, esse texto ele permite que seja reduzida a capacidade operacional do Estado, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Fazendo mais uma comparação e reforçando por que entendemos inadequada a comparação entre o setor privado e o setor público, se uma fábrica de sapatos, por exemplo, tem uma unidade deficitária e ela fecha aquela unidade deficitária, ela vai diminuir o serviço que ela presta, ela vai vender menos sapatos. Mas ela vai, porque tirou uma unidade deficitária, aumentar o lucro de dividendos pagos, que é, no final das contas, o resultado pelo qual ela é avaliada, ela é medida. O Estado, diferente disso, ele jamais, como já foi dito de maneira reiterada nos últimos dias, jamais pretende auferir lucro. Na verdade, o Estado é avaliado por indicadores como a expectativa de vida ao nascer, a taxa de analfabetismo, a taxa de mortalidade infantil. É isso que nos permite hoje dizer se um país é desenvolvido ou não desenvolvido, muito além do rico ou não. Portanto, se nós diminuirmos os recursos do Estado numa lógica de financeira, de gasto, nós estaremos necessariamente diminuindo o serviço prestado, o que vai, obviamente, comprometer os indicadores de bem-estar da população. Partilho aqui um pouco uma visão da complexidade que existe na elaboração de uma política pública e como o foco somente naquela unidadezinha ali, uma parte de pessoal, não parece ser suficiente para alterar resultados, melhorar os resultados que causem impactos. Numa análise, uma comparação talvez mais atual e pertinente no momento, se houver uma política pública que visa reduzir as mortes e internações por Covid, ou seja, uma das possíveis estratégias é aumentar a cobertura vacinal, existe uma série de medidas que um gestor precisa tomar com as suas equipes. Por exemplo, vai haver lá os servidores públicos que vão receber as pessoas que vão procurar ser vacinadas e, ao receber essas pessoas, as pessoas têm que estar capacitadas. Não podemos, então, dizer que o problema da qualidade do serviço público é o fato dessas pessoas serem ou não concursadas, serem ou não estáveis. Ora, se elas não tiverem sido capacitadas, se elas não tiverem a vacina, a seringa, a agulha para poder vacinar, como dizer que o problema do serviço público reside nesse profissional de saúde? Nos parece absolutamente injusto e inadequado, e é uma análise que, se foi feita, não foi feita com a qualidade adequada. Ainda assim, além do mais, se existe uma urgência na avaliação de desempenho, nós entendemos que bastava que tivesse sido enviado ao Congresso Nacional, a proposta de avaliação de desempenho que já existe na Constituição Federal desde 98. Para nós, é algo absolutamente essencial. Para nós, que uma carreira dedicada à gestão governamental é absolutamente essencial. A gestão de pessoas está relacionada ao planejamento das entidades, das organizações.
Infelizmente, a palavra planejamento não é mencionada em qualquer lugar da proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional. Nós entendemos que a metodologia de avaliação de desempenho precisa, claro, mitigar as possibilidades de assédio moral, assédio sexual, de perseguição política e de toda forma de preconceito. Assegurados isso, nós precisamos garantir que haja uma avaliação de desempenho. Isso é importante e beneficia o servidor tanto quanto a administração pública. Na parte que se refere ao impacto que se discute, nós gostaríamos de fazer essa reflexão e entender melhor a questão fiscal. Primeiro, vamos remeter a um outro ponto constitucional, que no artigo 165, parágrafo 10, diz lá que o dever da administração pública de executar as programações orçamentárias tem o propósito de garantir a entrega de bens e serviços à sociedade. Nos parece que, no momento, está sendo dito, e a proposta incorpora uma lógica de que a entrega de bens e serviços à sociedade compromete a programação orçamentária, o que também nos parece ser mais um contrassenso que se pretende inserir na Constituição Federal. E perguntamos à CCJ se é possível que coexistam. Dentro dos erros que têm sido colocados, nós entendemos que todos os argumentos de defesa da proposta de emenda são fiscais, mas o objetivo formal, oficial, declarado na exposição de motivos, é melhorar a qualidade do serviço público. Logo, os próprios argumentos não dialogam com a intenção pretendida. Há ainda argumentos que fazem uso de quantitativos e valores que incluem os aposentados civis e militares, que já foram objeto de reforma. Então, existe uma duplicidade de argumentação. Agora se deveria avaliar somente os quantitativos do pessoal ativo, não inativo. E nenhum dos valores, isso é muito importante, dos valores de impacto fiscal que são citados pela imprensa, é baseado em qualquer cálculo realizado sobre as propostas contidas na emenda constitucional que se pretende aprovar nessa casa. Na verdade, se os senhores abrirem o texto que está em suas mãos, protocolado oficialmente na Câmara dos Deputados, na página 19 do documento, onde já é a parte da exposição de motivos, está lá escrito e assinado pelo ministro da Economia que a proposta de emenda à Constituição, ora apresentada, não acarreta impacto orçamentário financeiro, que poderá resultar na redução de gastos obrigatórios no médio e longo prazo. Então, pergunto aos senhores e às senhoras de onde vêm esses números, se o próprio Ministério da Economia assinou na exposição de motivos que não tem certeza desse impacto. Como um impacto incerto já pode ser quantificado. Aproveitamos para mostrar nessa mesma tela o pagamento dos servidores federais, servidores municipais e estaduais em proporção ao PIB. E aqui a acumulação de todos eles, mostrando que não há qualquer tipo de pertinência num argumento de descontrole. A título de ilustração, e já me aproximando do encerramento, partilhamos aqui com os senhores que existem hoje 597 mil servidores ativos no governo federal, na União. Desses, praticamente metade estão debaixo do guarda-chuva do Ministério da Educação. Outros, quase 100 mil, estão no Ministério da Saúde. Então, desses quase 600 mil, quase 400, estão nas áreas de educação e saúde. Portanto, 2/3 do governo federal, e uma proporção certamente maior nos estados e municípios, estão nas áreas de educação e saúde. Essa é a prioridade no nosso estado. É o que o nosso estado busca garantir à população antes de qualquer outra coisa. É peculiar, e eu acho que vale a pena fazer essa observação, de que hoje, para cada um servidor federal de saúde, há 4 mortos pela Covid. Na verdade, há mais mortos pela Covid, com o número de 400 mil que se fechou ontem, do que os servidores de educação e saúde somados. A título de comparação, apresento aqui, senhor presidente, e já estou concluindo, que os Estados Unidos da América têm 1.800.000 servidores já descontados os temporários. Se contados os temporários, são 2 milhões. 700 mil desses servidores, mais do que um Brasil, estão na área de defesa, que de fato é desproporcional a qualquer outra realidade. Então não vamos contar isso. O maior ministério daquele país é o de assuntos para veteranos, com basicamente com mais de um MEC. São 300 mil, enquanto o nosso MEC tem menos, são 370, o nosso MEC tem menos de 300. Depois, a segurança doméstica, o Ministério da Justiça e Procuradoria-Geral, que lá são no mesmo órgão, e o Departamento do Tesouro, que é o Ministério da Fazenda de lá.
Perceba-se, então, que lá as prioridades da União, do governo federal norte-americano, são refletidas na organização das suas instituições. Da mesma forma que aqui. Quero assegurar aos senhores que esses números, e a fonte está aqui, qualquer pessoa poderá verificar posteriormente, são só do governo federal dos Estados Unidos, não inclui quaisquer dos estados, municipalidades ou administrações regionais. Por fim, meu último argumento é que nós precisamos olhar, principalmente, chamo a atenção, ao parágrafo 16 do artigo 165, que autoriza que contratações de pessoal temporário, que estão além daqueles 5 vínculos, está lá no novo inciso 4º do parágrafo 8º do artigo 37, que a PEC visa incluir, autoriza que aquilo que deveria ser normalmente computado como gasto de pessoal passe a ser computado como outra despesa corrente. Perguntamos se os senhores entendem que isso há legitimidade constitucional nisso. Encerro, senhores, perguntando aos senhores. Todos nós temos em nossas mentes a visão de que uma reforma resultará em algo para concluir, doutor bonito. Pedro. Concluindo, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância. Algo bonito, harmonioso, que esteja bem estruturado. No entanto, uma reforma mal embasada pode terminar em algo precário, instável, frágil. Perguntamos aqui como se trata de um legado. Qual reforma a 56ª legislatura pretende assinar e gostaria de deixar como legado para o nosso país? Muito obrigado às senhoras e senhores pela atenção. Agradeço mais uma vez ao presidente pela oportunidade e pela tolerância nesse encerramento.